às 15 horas e 40 minutos. É exigir demais de vocês, né? 6 de setembro de 2018, às 15h40. Não lembram? Não querem chutar? Então eu vou reavivar a memória de vocês. Foi aquele dia em que Jair Bolsonaro foi a Juiz de Fora como parte da sua campanha presidencial. Você está observando que nessa foto ele está cercado de pessoas, há uma multidão. Inclusive, uma pessoa o carrega nos ombros, até para que ele possa não apenas ser visto, mas também para que ele possa ter uma noção da multidão que o cerca, correto? Você deve concordar comigo que, inevitavelmente, as pessoas iriam tocar nele. Sim ou não? Claro, é inevitável, há uma multidão que o cerca. Mesmo que ele não sinta necessariamente a mão de alguém tocando na sua perna, ele sente pelo menos a sua perna, as suas pernas, na verdade, resvalando no corpo de pessoas. Ele não sabe em quem ele toca, ele não sabe quem o está tocando. De forma que ser tocado naquele momento era algo irrelevante e para o que ele não daria a sua atenção, algo que ele ignoraria, correto? Porque, venhamos e convenhamos, todas as pessoas em volta estão tocando nele, ou minimamente estão esbarrando nele, ou, como se diz lá em Minas, estão relando nele. É assim mesmo, dizer, relando, né? Eu aprendi essa palavra, esse verbo, relar, aqui em São Paulo. Uma pessoa falou, comentou, numa conversa assim despretensiosa, a pessoa falou, não sei o quê, porque aí fulano relou em mim, o quê? Fulano relou em mim, o que é isso, gente? Aí a pessoa teve que abrir o dicionário e, brincando, ela me explicou o que era relar. Várias pessoas estavam relando em Jair Bolsonaro e ele, com certeza, ignorou completamente. Afinal de contas, uma multidão o cercava. Até que houve um toque impossível de ser ignorado. É verdade, não foi daqueles toques mais agradáveis, mas foi um toque, não com uma mão, mas uma mão usando um instrumento para tocá-lo. Não é verdade? Para penetrá-lo. Ele não foi tocado apenas no seu exterior, mas o toque atingiu o seu interior, e eu não me refiro à alma dele, ele foi tocado nas suas vísceras, e por muito pouco ele não morreu. Você conhece a história? Por que eu estou falando sobre isso, queridos? Porque Bolsonaro estava, na mesma ocasião, no mesmo horário, na mesma cidade, cercado pelas mesmas pessoas. Até aqui, ele era tocado, e esses toques eram completamente ignorados. Mas, no meio da multidão, alguém o tocou de forma que foi impossível ignorar aquele toque. O texto no qual vamos refletir trata de um toque no meio da multidão, que não podia, não tinha como ser ignorado. E esse toque se encontra no texto de Lucas, capítulo 8, verso 43 ao 48, texto para o qual eu peço que você se dirija agora. Lucas, capítulo 8, 43 a 48, texto aqui da nossa série intitulada Um por Um, o Evangelho que muda tudo, uma série de exposições do Evangelho de Lucas. Estamos finalizando o capítulo 8, mas como assim estamos finalizando, Abner? Se o capítulo 8 não termina no versículo 48, é porque o trecho que conclui essa passagem foi pregado na semana passada. Hoje nós vamos focar naquele episódio que foi, digamos assim, pulado, que foi ignorado naquela ocasião, mas hoje não será. Lucas, capítulo 8, verso 43
a 48. E a ideia dessa passagem é a seguinte: a confiança que conduz a Jesus não é por ele ignorada, mas sim generosamente recompensada. A confiança que conduz a Jesus não é por ele ignorada, mas sim generosamente recompensada. Texto da palavra de Deus, então, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, do verso 43 ao 48. A palavra do Senhor diz assim. Está na tela aí? E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por esse texto. Obrigado pela tua palavra. Que privilégio, Senhor, que privilégio é podermos estudar a tua palavra e aprender com ela. O Senhor quer falar conosco, não tenho dúvida a esse respeito. Então fala, Senhor. Nossos corações estão ansiosos para ouvir a tua voz e sermos guiados pelo bom pastor das nossas almas. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, existe um cenário que cerca essa situação. Há um contexto em torno do qual está essa passagem. O contexto dela foi apresentado na semana passada e vale a pena ver de novo. Recordar é viver. Então vamos retomar um pouquinho do que aconteceu na semana passada, porque o texto que foi exposto naquela ocasião tem uma importância para o que está acontecendo aqui, vocês vão perceber. Por quê? Vocês devem se lembrar que na semana passada nós começamos a partir ali do versículo 40. E ali o texto dizia assim: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria. Então, o cenário é Jesus voltando da terra dos Gerazenos, chegando muito provavelmente ali na Galileia, e lá havia uma multidão que o esperava. E a condição, o clima, o sentimento era de que, uma vez chegando Jesus, a alegria ia permear toda aquela multidão. Tanto é que o texto diz isso. A multidão o recebeu com alegria, pois estavam esperando. Então, o cenário, o contexto, o sentimento predominante era de alegria. Mas naquela multidão alegre, havia pelo menos uma pessoa que não compartilhava daquele sentimento. Era um homem que estava triste, que estava aflito, que estava preocupado por causa da condição da sua filha, que tinha 12 anos de idade. A propósito, era a sua única filha. E ela estava doente à morte. Ou seja, havia um perigo constatável, iminente, de que ela fosse morrer. Era um negócio gravíssimo. Então, aquele homem vai e se prostra diante do Senhor Jesus e clama a Ele. E o clamor, claro, era no sentido de que Jesus o atendesse, no sentido de que Jesus curasse a sua filha. Porque se Jesus não fizesse nada,
certamente aquela menina iria morrer. Então, o resultado desse clamor é Jesus acompanhando aquele homem, ou seja, Jesus correspondeu àquela solicitação. Na realidade, o Senhor Jesus correspondeu, aceitou acompanhar. Em outras palavras, o Senhor Jesus estava comprometido em dar uma solução para o problema daquele homem. Só que, e aí vem o episódio que nós pulamos. Só que havia uma certa mulher no trajeto. Vocês sabem que Jesus estava acompanhando o homem, certo? Claro, com algumas dificuldades, para não dizer muitas dificuldades, em função daquela multidão que o cercava. Andar não era algo fácil, ou pelo menos não era algo rápido de se fazer, uma vez que a própria multidão que o cercava servia de obstáculo para o bom andamento da sua caminhada. E como se não bastasse ter uma multidão, entre aspas, atrasando o trajeto de Jesus até a casa de Jairo, que era o dirigente da sinagoga, tem uma mulher. Uma mulher que, diferente de Jairo, não é nomeada, nós não sabemos o nome, era uma certa mulher, alguém cuja identidade não é revelada. E essa mulher estava numa condição, queridos, o texto diz o seguinte: e estava ali certa mulher, sem nome, não classificada, não denominada, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Queridos, que coisa interessante. O Senhor Jesus estava caminhando em direção a uma casa onde uma menina, a única filha de Jairo, de 12 anos de idade, estava à morte. Agora, uma certa mulher está no caminho. Essa mulher, embora não seja nomeada, embora Lucas não apresente a sua identidade, Lucas apresenta a sua condição. E a sua condição era uma condição de marginalização. Saiu. Marginalização. Em que áreas essa mulher era marginalizada? Veja, essa mulher, há 12 anos, sofria de uma hemorragia. Sabe o que isso significa, queridos? Significa que a vida estava se esvaindo dela. Em outras palavras, a cada dia que se passava, mais ela se aproximava da morte. Por que eu afirmo isso, queridos? Porque nós sabemos, e da perspectiva dos judeus daquela época, perder sangue continuamente era um sinal de que a pessoa estava se aproximando da morte. Que coisa curiosa, não? Uma menina de 12 anos estava às portas da morte. Uma mulher, cuja idade nós desconhecemos, uma mulher que está se aproximando da morte há 12 anos. Queridos, essa mulher, nessa condição, ela estava marginalizada. Marginalizada, primeiro, claro, como o próprio texto indica, fisicamente. Perder sangue implica em perder força. Perder sangue implica em ter trabalhos materiais. Não sei quantos de vocês assistiram a série The Chosen. Esta mulher é retratada na série. E você deve se lembrar daquele episódio em que ela, na verdade, em todos os episódios, ela é retratada dessa forma, ela com uma sacola, carregando suas roupas. Por quê? Porque em determinado momento, ela precisava lavar as suas roupas em função do sangue que dela fluía. Ou seja, esta mazela, essa enfermidade trazia consequências práticas, cotidianas para ela. Era uma marginalização física, mas não só uma marginalização física, mas também
era no campo financeiro. Por quê? O texto diz que ela vinha sofrendo há 12 anos de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Você certamente deve conhecer pessoas que enfrentam dificuldades físicas, padecem com doenças graves, e essas doenças exigem tratamentos caríssimos para que a pessoa tenha minimamente uma expectativa de sobrevida. São gastos enormes. Às vezes, essas pessoas não encontram na assistência pública o que é suficiente para que elas sejam tratadas. E, por vezes, elas precisam acessar o serviço médico privado. E aí, queridos, os gastos são estratosféricos. Muita gente tem que vender casa, tem que vender carro, tem que vender seus bens para ter uma expectativa de sobrevida. Aquela mulher não era diferente. Ela tentou buscar solução, ela acessou diversos médicos, vários médicos, gastou dinheiro, todo o seu dinheiro, tudo que tinha, em vão. Marginalizada fisicamente, marginalizada financeiramente. Mas tinha uma outra marginalização que não estava tão evidente aos olhos do público em geral, mas que era muito bem conhecido pelos judeus, que era uma marginalização espiritual / social. Por quê? Porque uma mulher cujo sangue estava fluindo era considerada impura. A propósito, havia regulação na lei de Moisés para mulheres menstruadas. Uma mulher, depois da sua menstruação, era considerada durante a sua menstruação, e mais 7 dias ela era considerada impura, ela não podia ter acesso ao templo, ela não tinha a possibilidade de se juntar ao povo de Deus e cultuar. É como se vocês irmãs, caso estivessem, claro, se nós estivéssemos debaixo da antiga lei, tá bom? Tranquilizando o coração de vocês. Se nós estivéssemos debaixo da antiga lei e tivéssemos aqui irmãs menstruadas, sinto muito, vocês teriam que se ausentar, vocês teriam que se retirar daqui, porque vocês não poderiam participar do culto ao Senhor. Por quê? Uma das razões é porque se vocês tocassem em alguém, vocês iriam impurificar essa pessoa. A propósito, o lugar onde você se sentou estaria já impuro, de forma que se alguém, depois que você levantasse, sentasse ali, também se tornaria impuro. Então, queridos, para o judeu, se tornar impuro era algo extremamente grave, era algo que trazia muitas preocupações para eles. Então, a orientação é para que as pessoas que estavam impuras, no caso uma mulher menstruada, precisava se apartar do povo e ter um tempo de purificação que durava 7 dias. Uma semana depois da sua menstruação, num período de purificação para que ela pudesse voltar ao convívio normal e regular com as outras pessoas. No caso dessa mulher, queridos, há 12 anos ela estava sangrando. 12 anos! É muita impureza da perspectiva de um judeu. Era inconcebível essa mulher se aproximar das pessoas. Ela precisava, ela era ordenada, ela era orientada a estar longe da sociedade, ou pelo menos da maioria das pessoas. Então, o que nós observamos na experiência dela? Uma mulher que ela não é apenas marginalizada socialmente falando, mas ela também é marginalizada espiritualmente falando, porque a ela não era permitido cultuar com o povo de Deus. Pois é, essa mulher que se encontra nessa condição, ela adota uma
postura, uma atitude ousada. E essa atitude ousada é motivada por uma confiança. É verdade, Lucas, aqui nesse texto, não dá muitos detalhes a respeito do que ela estava pensando. Nos outros evangelhos é possível observar isso. Nos outros evangelhos é possível identificar o que ela pensava antes de ir a ele. E o que ela pensava? Se eu tão somente tocar na borda do seu manto, eu serei curada. Em outras palavras, da sua perspectiva, ela tinha confiança firme de que se tocasse, veja, não era tocar em Jesus, no seu corpo, era tocar na borda, na orla do seu manto. O Senhor Jesus era um judeu, correto? E como judeu, ele se vestia como tal, correto? Eu acho muito engraçado, queridos, quando nós olhamos para certas expressões de fé, em que os, entre aspas, bem entre aspas, os sacerdotes se vestem de uma maneira diferenciada das pessoas à volta. Eu acho isso muito engraçado, para não dizer trágico. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, que era o supremo sumo sacerdote, ele se vestia como um judeu comum. Tanto é, queridos, que quando o Senhor Jesus foi traído, você deve se lembrar que foi necessário que Judas se aproximasse dele e desse um beijo na sua bochecha. Sabe por quê? Porque era uma maneira de identificar quem era Jesus. O que isso significa? Significa que Jesus poderia ser confundido com qualquer um daqueles 11. Isso significa que então ele se vestia como aqueles 11, era uma pessoa comum, era uma pessoa normal, e se vestia como uma pessoa normal. E aí tem uma galera aí que bota um chapéu, que, sei lá, veste um pano de saco, tem lenço e por aí vai. Queridos, façam-me o favor, isso é um completo afastamento do testemunho das Escrituras e particularmente um afastamento da pessoa de Jesus, na sua expressão encarnada. Agora, como eu disse, o Senhor Jesus, como um judeu comum, se vestia como um judeu. E parte da vestimenta do judeu comum era ter na sua roupa, no seu manto, franjas. Certo? É como se fosse eu não entendo de corte e costura, então eu vou usar aqui a minha terminologia. É como se fosse uma linha mais grossa, uma miçanga. Uma miçanga indo mais para baixo. Ou seja, indo além do próprio manto. Da perspectiva daquela mulher, bastava segurar naquela miçanga. Mas ela não entendia que na miçanga havia poder. Não. Da sua perspectiva, o fato daquela miçanga estar em Jesus, e ser parte das suas vestimentas, era o suficiente para que Jesus, a sua pessoa e o seu poder, a recuperasse. Então aquela mulher, ela assume uma atitude ousada. Por que uma atitude ousada, queridos? Porque como há uma multidão que cerca Jesus, adivinhe o que vai acontecer para que ela possa tocar naquela franja? O que vai acontecer? Ela vai tocar nas outras pessoas. É inevitável. Agora vejam, esse toque não é um toque intencional, não é um toque de propósito, é um toque sem querer, desproposital, circunstancial. Correto? Não tem jeito. Você sabe que, como nós vimos aqui na nossa introdução, quando nós estamos cercados por uma multidão, o toque é inevitável. Há muitos anos atrás, eu estava no Maracanã,
e do meu lado uma multidão. Se as pessoas que estivessem ao meu lado pulassem, eu tinha que pular. Não tinha como. Sabe por quê? Porque eu estava colado nelas. De modo que se a pessoa do meu lado direito ou esquerdo, ou as duas pulassem, eu seria levado pela multidão. Por quê? Porque eu queria necessariamente pular? Não, porque circunstancialmente essa era a única opção que eu tinha. Queridos, não tinha jeito. Para a mulher tocar em Jesus, ela necessariamente iria esbarrar em alguém. Sabe o que isso significa? Que ela iria trazer impureza para todas aquelas pessoas em quem ela esbarrasse. Ou seja, se as pessoas que estavam ali soubessem da sua condição e vissem-na se aproximando, queridos, você pode ter certeza, ia abrir um clarão. Ia abrir um clarão. Mas não foi o que aconteceu, porque ninguém sabia da sua condição. Então ela, com ousadia, vai a Jesus e, sem querer, não de propósito, toca nas pessoas que estão no meio do seu caminho. E aí, diferente do esbarrão, diferente do toque circunstancial, ela promove um toque intencional. Ela quer fazer isso. O que está movendo aquela mulher é uma decisão deliberada. Ela planejou isso. E no seu plano não há absolutamente nada que será visto como obstáculo para chegar lá. E ela chega, e o que acontece? Quando ela toca na orla, imediatamente ela é curada. A propósito, queridos, eu falei isso na semana passada, as repetições nos textos bíblicos não são aleatórias, não são acidentais. Sempre há uma intenção do autor bíblico quando ele repete palavras. Na passagem anterior à anterior, certo? Qual foi a palavra que se repetiu? Lembram? Medo. A palavra medo, ela se repetiu várias vezes. Ou seja, Lucas estava comunicando por essa repetição de que aquele cenário era marcado por medo. E essa era uma informação importante. Tanto era importante que ele repetiu essa palavra várias vezes. No nosso texto, há algumas palavras que vão se repetir. E uma delas é imediatamente. Sabe o que essa palavra quer comunicar para nós? Que Jesus é poderoso. Que o Senhor Jesus tem poder ao ponto de dissipar, de fazer desaparecer instantaneamente, na hora, de bate-pronto, uma doença, uma dificuldade que se enfrentava por 12 anos. Queridos, o que Lucas está fazendo aqui conosco é despertando a nossa atenção para esta realidade. 12 anos e imediatamente. 12 anos, queridos. Com 12 anos, eu acho que eu estava na 6ª série, não lembro. Mas já era um menino crescido. Aquela mulher tinha um problema que era um menino crescido. Só que, na verdade, era um inimigo crescido. Era uma morte desenvolvida. E a morte, queridos, se dissipou imediatamente pelo poder de Jesus. Ela foi curada imediatamente.
O que aconteceu? A caminhada foi interrompida. O Senhor Jesus, muito provavelmente com muita dificuldade, mas mesmo com dificuldade, caminhando em direção à casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Claro, havia urgência. Era urgente que Jesus chegasse logo, o quanto antes, na casa de Jairo, porque havia a possibilidade de lá morrer. Jesus era a solução para a morte. Jairo não percebeu o que aconteceu com a mulher. Jairo não sabia que a morte fora dissipada na experiência dela. Mas o fato é que foi. E Jesus, ao invés de continuar a caminhada, o que ele faz? Ele para. Ele para. Imagine Jairo. Se eu tivesse no lugar dele, eu pensaria, meu Deus do céu, eu estou com pressa, eu tenho urgência, eu preciso chegar logo em casa, a caminhada já está difícil, ela está morosa, ela está dificultada, ela está lenta, e parar agora é pior, porque parar nesse momento aumenta as probabilidades de que a minha filha morra. Não é concebível que ele pare, isso não dá para fazer isso agora, mas Jesus para, gente. E vejam, por mais que os discípulos não estejam tão, digamos assim, atentos à urgência de Jairo, os discípulos também estranham o fato de Jesus parar. Mas estranham por quê? Olha só o que diz Pedro. Um pouquinho antes, ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, não fui eu, não, nem eu, que isso, eu estou fora, né? Pedro disse, mestre, hello, Senhor, tem uma multidão à tua volta, assim, não tem como você ser tocado. Não tem como as pessoas não esbarrarem em você. Como assim quem me tocou? Essa é uma pergunta que não faz o menor sentido aqui. Só que Pedro e os outros discípulos ignoravam a diferença que há entre toque circunstancial e toque intencional. Sim, ele estava cercado de uma multidão, sim, essa multidão esbarraria nele, isso seria circunstancial, mas nessa circunstância, alguém o toca de uma forma diferenciada, é um toque intencional, motivado por uma forte, firme, inegável confiança naquilo que Jesus poderia fazer. Então eles ignoravam isso. Queridos, na sequência, o que vemos talvez aquela multidão ali não entendendo com os discípulos o que estava acontecendo, mas o que aconteceu é que daquela mulher, do seu corpo, saía sangue, mas do corpo de Jesus saía poder. E esse é um outro contraste que salta aos nossos olhos. Durante 12 anos, da mulher fluía sangue. Da mulher saía, ou se esvaía, a sua vida. De Jesus fluía poder. Dele fluía, não é saía, se esvaía, mas fluía vida. E aí, meus queridos, da onde flui vida, aquilo que for alcançado por ela, será marcado, será tocado, será transformado pela vida que sai de Jesus. A mulher é curada. E aí, uma vez que as pessoas não levantavam a mão, não fui eu, ela percebeu que não tinha mais como passar despercebida. Ela assume, ela se aproxima diante de todo o povo e dá o seu testemunho público do que acontecera. O texto diz assim:
Então a mulher, versículo 47, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora, atenção, instantaneamente, imediatamente curada. No texto anterior, na verdade o anterior, quem se prostrou diante de Jesus? Demônios. Um pouquinho antes, quem se prostrou diante de Jesus? Jairo, o chefe da sinagoga, o dirigente da sinagoga. Agora, a mulher se prostra diante de Jesus e, tremendo, se aproxima e conta o que ocorrera com ela. Queridos, ela estava com medo. Ela estava com medo. Só que ela se aproximou da pessoa certa, porque a pessoa de quem ela se aproximou dissipa todo o medo. E é exatamente isso que Jesus vai fazer. Na verdade, o que vamos verificar na resposta ao testemunho daquela mulher é Jesus afirmando todos os benefícios que ele proporcionou a ela. O texto diz assim: então ele, Jesus, lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Queridos, o Senhor Jesus, ele proporcionou encorajamento para essa mulher. Ela estava com medo, ela estava tremendo, como diz o texto, mas a palavra de Jesus faz com que os seus joelhos vacilantes, os joelhos que batiam um no outro, pararem de bater, porque ele diz: olha só, eu vou te encorajar, a sua fé te salvou, a tua fé te curou. E queridos, quando o Senhor Jesus fala a sua fé para alguém, ele não está negando que essa fé lhe foi dada, correto? A gente sabe que fé é um dom de Deus, mas é um dom que Deus nos dá e que pode ser desenvolvido, porque se não fosse, o apóstolo Paulo ali em Filipenses não diria desenvolvei a vossa salvação, porque desenvolver a salvação significa basicamente fortalecer a fé, e em termos práticos, se santificar. A fé recebida pode ser desenvolvida, e aquela mulher deu passos práticos de uma fé robusta, não uma fé acabada, não uma fé completa, mas uma fé real, robusta, firme. Então Jesus a encoraja: mulher, a tua fé te curou. O Senhor Jesus também proporciona, na verdade já havia proporcionado cura física, e vocês sabem que essa cura física ia trazer benefícios para ela, porque se a sua condição determinava uma marginalização física, financeira, emocional, espiritual, social, ora, se essa condição não existe mais, ela é restabelecida. Então o Senhor Jesus a encoraja, o Senhor Jesus proporciona encorajamento, o Senhor Jesus proporciona cura física, o Senhor Jesus proporciona para ela paz. Vá em paz. Alguns autores vão dizer que essa paz aqui tem relação com a reconciliação com Deus. Queridos, embora isso seja possível, eu acho que é muito pouco provável que é a esta paz que o Senhor Jesus está se referindo. Me parece que essa paz é um estado emocional recobrado, porque ela se sentia uma mulher desprezada, marginalizada, desprezada socialmente, algo que trazia profundas aflições para o seu coração, e agora, uma vez curada, essas aflições não fazem mais sentido. Então me parece que a paz a respeito da qual o Senhor Jesus está falando é essa paz que traz tranquilidade, que traz serenidade, que dissipa a aflição. Não há mais aflição para você, querida. Vá em paz.
Ou seja, todo aquele peso que você trazia até aqui foi retirado pelo meu poder. Todas aquelas cargas, aquelas toneladas de sofrimento, aflição que você carregava ao longo de 12 anos não existem mais. E você vai perceber que agora a sua caminhada vai ser mais leve, porque o peso eu carreguei e liberei você para que tenha uma vida normal. Jesus proporcionou encorajamento. Jesus proporcionou cura física. Jesus proporcionou paz. Agora tem um detalhe muito importante aqui, queridos. Lembram? Jairo se aproximou de Jesus, clamando em favor da sua filha que estava à beira da morte. Como é que Jesus chama essa mulher na sua palavra? Ele diz, filha. Queridos, o Senhor Jesus não falou essa palavra à toa. Assim, não é que ele não tinha o que falar. Não é porque ele não sabia o nome dela. Não é por causa disso. Lucas, ele está colocando Jairo e a mulher lado a lado. Ou melhor, Lucas está colocando a menina de Jairo do lado da mulher, da certa mulher. E Jairo, claro, se comporta como o pai dela. E Jesus, ao chamá-la de filha, ele está proporcionando um cuidado paternal. Queridos, Jairo, como pai, ele não ignora a condição da sua filha. Não ignora. Porque todo bom pai não vai ignorar. Jesus, como bom pai, não ignora aquela mulher. Ela poderia ser uma certa mulher. Ela poderia ser uma mulher sem nome. Ela poderia ser uma mulher sem identidade. Ela poderia ser uma mulher naquela multidão, uma mulher sem rosto. Ela poderia, portanto, ser ignorada por todos, menos por Jesus. Filha, a tua fé te curou. Vá em paz. Assim como uma menina, uma filha, estava perdendo a sua vida, e um pai aflito, não ignorando, mas agindo para que a sua filha fosse atendida, nós temos uma mulher que há 12 anos está morrendo, e alguém que vai assumir um papel paternal, um papel de pai, não vai ignorar a condição do seu filho, mas muito pelo contrário, vai atender à necessidade daquele que se apresenta e se aproxima dele com fé robusta. Queridos, quando nós olhamos para essa atitude do Senhor Jesus em relação àquela mulher, sabe o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que ele foi extremamente generoso, porque ela foi em busca de cura física, mas Jesus deu muito mais do que isso. Jesus a encorajou, Jesus a curou fisicamente, o Senhor Jesus deu paz para ela e o Senhor Jesus cuidou dela como um pai. É bem possível, queridos, que ela estivesse numa condição isolada, é bem possível que a sua família a estivesse desprezando, é muito provável que ela não poderia ser recebida na sua própria casa, mas Jesus se torna casa para aquela mulher. Jesus recebe aquela mulher como se fosse o seu, como o seu verdadeiro lar, que tem um bom pai para atendê-la, que tem um bom pai para proporcionar, sim, cura física, encorajamento, paz e cuidado paternal. É por isso, queridos, que nós podemos afirmar que a confiança que conduz a Jesus não é por ele ignorada, mas sim generosamente recompensada. Vocês lembram
que esse evangelho foi escrito para um homem, uma pessoa, primariamente, Teófilo. A gente vê isso nos primeiros 4 versículos do primeiro capítulo deste evangelho. Lucas deixa muito claro para quem ele está escrevendo. E não deixa claro apenas para quem ele está escrevendo, mas o propósito, o para que ele está escrevendo. Ele está escrevendo para Teófilo, para que Teófilo tenha firmeza nas coisas a respeito das quais ele foi ensinado. Ele precisa ser firme, ele precisa ser firme. E se ele tinha essa, digamos, carência, é porque é possível que ele não estivesse firme diante de algumas realidades da sua experiência. Na fé, é bem provável que Teófilo já fosse um cristão aqui, mas um cristão que precisa ser encorajado, um cristão que precisa ser fortalecido, até porque Teófilo não era um judeu, e culturalmente, ele sendo um gentio e muito provavelmente alguém que ocupava os cargos elevados no exército romano, era alguém duplamente desprezado, era alguém duplamente marginalizado. De forma que quando Lucas escreve essa passagem, ele está comunicando para Teófilo: Teófilo, olha só, tem uma mulher que era marginalizada pela sociedade, por toda uma sociedade. Mas veja, Jesus recebe essa mulher. Jesus recebe essa mulher marginalizada, ele atende, ele não ignora a mulher marginalizada que se aproxima dele com fé. O que Lucas está querendo que Teófilo conclua? Ele quer que Teófilo conclua o seguinte: Teófilo, pela fé, Jesus não vai ignorar você. Aproxime-se de Cristo com confiança e você pode ter certeza, assim como aquela mulher foi recebida como uma filha, você também será recebido como tal. E isso comunica algo para nós, queridos. Sabe o que esse texto comunica para nós? Sim, como eu disse, a intenção de Lucas era falar primária imediatamente para Teófilo. Mas esse é um escrito inspirado por Deus e, portanto, útil para o ensino, para a instrução, para a administração, para a repreensão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra, ou seja, serve para todos aqueles que se aproximaram de Jesus com fé. Então, o que esse texto fala para nós hoje, queridos? Fala o seguinte: assim como um bom pai não ignora os seus filhos em necessidade, Jesus não ignora os seus, mas os atende com grande generosidade. Queridos, não há falta de generosidade em Jesus. A generosidade dele é transbordante. E Jesus recompensa, Jesus premia, Jesus fornece, dada a sua generosidade para aqueles que com fé nele se aproximam dele. Portanto, queridos, o que esse texto nos chama a fazer? Ou seja, qual é a resposta que esse texto de Lucas capítulo 8, de 43 a 48, nos chama a responder? Em primeiro lugar, se Jesus não ignora aqueles que por fé se aproximam dele, há da nossa parte um chamado para que nós não ignoremos. Por incrível que pareça, pode acontecer de nós ignorarmos a tremenda, a generosa provisão de fé, provisão de Jesus. Então, não ignore a generosa provisão de Deus. Deus está generosamente cuidando da gente, provendo para a gente. Não ignore isso. Porque se você ignorar essa realidade, sabe o que vai acontecer? Você vai vir para cá, para esse ambiente, para este programa, apenas como um
evento que compõe a sua agenda e que pode ser trocado por qualquer outro. Você vai vir para cá como se o sagrado fosse pouca coisa. Basta ignorar a imensa provisão de Deus. Isso vai ter efeito prático sobre nós, queridos, inevitavelmente. Então, não ignore a generosa provisão de Deus. A propósito, aproprie-se dessa generosa provisão. E, queridos, como é que nós nos apropriamos da generosa provisão de Deus? Não é tentando convencê-lo que nós merecemos essa provisão. Olha, você pode tentar o que for, você não vai conseguir, querido. Não vai. Não é dando cambalhota, enfim, não é fazendo essas coisas que você vai convencer de Deus de que você merece receber essa generosa provisão. Não é isso, gente. É fé, é confiança nele, é confiança na provisão dele, e a provisão mais generosa de Deus para nós é Jesus. Jesus foi enviado pelo seu Pai para prover salvação para todos aqueles que nele depositam a sua fé, todos aqueles que confiam nele. Essa provisão generosa, abundante, imensa, foi dada por Deus. A propósito, essa generosidade se verifica no fato de que Deus não poupou o seu próprio Filho em seu favor, em meu favor. É uma enorme provisão, queridos. E nós não podemos ignorar isso, porque ignorar a provisão de Deus em Jesus é estarmos nos aproximando cada vez mais do inferno. Mas quando nós recebemos a Jesus com fé, nós recebemos todos os benefícios que acompanham a confiança somente nele. Então, aproprie-se da generosa provisão de Deus pela fé, confiando nele. E você pode ter certeza que vai fluir vida de Jesus em seu favor. E em terceiro e último lugar, primeiro, não ignore a generosa provisão. Segundo lugar, se aproprie dela. E em terceiro, desfrute dessa generosa provisão. Queridos, sabe o que Deus fez em Cristo Jesus em nosso favor? Sabe o que Ele fez? Ele deu, metaforicamente falando, tá? Ele deu um cheque celestial assinado com o sangue de Jesus. E às vezes nós temos esse cheque e deixamos guardado debaixo do nosso colchão. Queridos, em Jesus, Deus nos deu justiça, santificação, redenção. Não há riqueza acumulada no mundo que chegue próximo dessas riquezas que em Jesus nos foram dadas. Não é à toa que Paulo, em Efésios, diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não existe ninguém mais abençoado do que o povo de Deus, queridos. Por quê? Porque esse povo foi colocado ao lado de Jesus, assentado com ele nas regiões celestiais. E este povo foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Somos muito abençoados. Só que, por vezes, o que nós fazemos? As bênçãos estão à nossa disposição, justiça, santificação, salvação, e nós não desfrutamos disso. Vivemos uma vida cristã atolada, aquela vida cristã que não sai do lugar, não há crescimento. Você é igual à mesma pessoa de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, de 20 anos atrás, queridos. As provisões de Deus em Jesus abrem caminho para crescimento. E crescimento significa que o Abner de ontem, é menos pecador. Ele hoje é mais pecador que o de amanhã. Mas o que isso significa? Que as provisões de Deus em Jesus
nos colocam num caminho ascendente. Sim, o gráfico ele tem as suas depressões, mas mesmo as depressões, comparadas umas com as outras, elas são ascendentes, porque em Jesus nós estamos crescendo, porque em Jesus Deus está trabalhando em nós. E o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1, verso 6? Aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sim, nós somos uma obra inacabada, mas nós não somos uma obra abandonada. Por quê? Porque o chefe de obras, o supremo arquiteto, o supremo engenheiro está trabalhando para no dia final chegar a essa construção perfeita, bonita, ornada, esteticamente incomparável. Não despreze isso, mas desfrute das bênçãos que Deus lhe confere, lhe proporciona em Cristo Jesus. Esse é o convite que Lucas nos faz por meio dessa passagem. Meus irmãos, hoje eu estou igual um adolescente, a voz está falhando direto, né? Gente nova é assim mesmo, né? Gente nova assim. Eu pinto a barba, tá bom? Você que, olha, barba branca, é velho. Não, eu pinto a barba, não é? O que você está vendo na tela? Um toque que não podia ser ignorado. É isso que você está vendo. Um toque que não podia ser ignorado. Meus irmãos, há um toque que não pode ser ignorado por Deus, que é o toque de confiança nele, que é o toque de fé. Como nós aprendemos, a confiança que conduz a Jesus não é por ele ignorada, mas sim generosamente recompensada. Desfrute então dos benefícios que fluem de Jesus para o seu, para o meu, para o nosso benefício. Vamos orar? Obrigado, Senhor.